Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, no programa aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, ou ainda no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, nos domingos a partir das 8h30 da noite e nas terças-feiras na TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho, se inscrever para receber as notificações, os vídeos e tudo que nós publicamos a cada semana. É uma alegria a gente poder estar aqui, chegando na sua residência, na sua casa, para poder trazer temas de relevância da nossa fé católica. Nós estamos no Jubileu dos Peregrinos da Esperança, o Jubileu de 2025, os 2025 anos do nascimento de Jesus. O Jubileu tem como tema Peregrinos da Esperança. E o Papa Francisco, na sua bula de convocação deste ano santo, ele escreveu com o título Spes non confundit, a esperança não engana. E nós já, neste espírito do jubileu, nós fizemos já alguns programas falando da esperança. E este programa também nós vamos ter como tema a esperança. O nosso tema, em quem tenho colocado a minha esperança? E nós temos como convidados, então temos a Maria de Lourdes Fontana Grison, mais conhecida como Lourdinha, que é pedagoga, e também uma das fundadoras da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, a Pátina, que todos conhecemos, de Caxias do Sul, uma instituição ligada à Igreja Católica que atua na recuperação de dependentes químicos. Lourdinha, olá, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço e é um prazer, uma alegria, na verdade, no coração da gente de poder estar falando sobre fé e esperança, falando um pouco da Pátina, que vive, graças a Deus, há muitos anos, sobrevive, porque a esperança é que nos alimenta, a esperança em Deus. Muito bem. E nós temos também, então, o Jefferson Fraga Eruzog, que é educador social e trabalha há quase 12 anos como monitor e conselheiro terapêutico voltado ao cuidado com os dependentes químicos e atua na Pátina também, em Caxias. Olá, Jefferson, também obrigado pela tua presença. Satisfação, Felipe, em estar aqui, podendo falar desse assunto que nos fortalece, e alimenta, o nosso dia, e a esperança também de vida, Uma satisfação e obrigado. Beleza, e eu já vou começando com a Lourdinha. Como é que surgiu a Pátina e qual o principal propósito no acolhimento e recuperação dos dependentes? Como ela se mantém? Como é que é a organização da Pátina? Bom, a Pátina ela já existe há mais de 30 anos e ela surgiu, na verdade, da necessidade de se ter em Caxias do Sul um serviço que pudesse ajudar as pessoas dependentes químicas a sair dessa dependência, que essas pessoas pudessem ter um local onde elas pudessem ser acolhidas, onde elas pudessem ser ouvidas sem julgamento e mostrar um caminho, que esse é o nosso objetivo. No primeiro momento era projeto Nova Aurora, um novo dia, um novo amanhecer, uma nova oportunidade. E acabou sendo pastoral porque é pastoreio. A gente precisa estar com essa pessoa no colo, como Jesus nos ensinou, para procurar suas feridas, os seus traumas, o que levou essa pessoa a buscar na droga um sentido para a vida, na verdade, porque não tinha esperança em mais nada. E dessa forma, da maneira como a gente trabalha, a espiritualidade é o nosso carro-chefe, porque a gente tem certeza que até deixar da droga a pessoa consegue, com medicamentos, com a psicologia. Mas se ela não tiver esperança, não tiver espiritualidade, a gente entende que ela não vai ter uma vida plena. Ela vai ter uma droga de vida, mesmo sem a droga. Perfeito. Que bom a gente poder ouvir sobre a Pátina e como ela se mantém hoje. Ela é uma ONG, como é que ela funciona? Ela é uma associação filantrópica, Evidentemente, a gente vive de doações, projetos, parcerias. A gente tem parceria com o governo federal, o governo estadual está parado, mas vai reativar.
E a comunidade de Caxias do Sul, eu sempre digo que eu acho que tem alguma coisa na água, porque eu nunca vi uma comunidade que é só você pedir e sempre vão aparecer muitas pessoas que vão auxiliar. As dificuldades são imensas, né? Porque o nosso trabalho, como pastoral, a gente faz acolhimento. Então, nosso trabalho é de segunda a segunda, dia e noite. Né? E aí precisa ter profissionais pagos, precisa ter monitores, porque é um trabalho realmente muito complexo. É um trabalho sério. Sério e complexo, porque nós estamos lidando com pessoas humanas que ficam acolhidas conosco por mais de 9 meses, muitas vezes, né? E eles permanecem no local, na comunidade terapêutica, morando nesse local, residindo nesse local. Então, nós temos que ter pessoas sempre lá. Psicólogo, assistente social, precisa médico, precisa enfermeira, precisa psiquiatra, enfim. E são pessoas que são pagas, né? E aí, a nossa despesa, na verdade, mensal, gira em torno de R$50 mil. Então, todo mês a gente tem que estar batalhando para buscar esse recurso para poder mantê-los. Vocês imaginem 40 homens, que é o que a gente tem em média na comunidade terapêutica, se alimentando, né? Deixaram da droga, então precisam se alimentar e muito bem. E a questão de água, luz, internet, são várias residências que a gente tem ali, a manutenção, realmente é um custo alto. E além do que a gente tem, então, a sede na cidade, né, que fica ali no centro, ao lado da Madre Teresa, onde a gente faz todo o acolhimento inicial para depois ser encaminhado à comunidade, e também é o local onde a gente atende as famílias. As famílias participam de grupos de atendimentos, de aconselhamento, enfim, de espiritualidade ali nesse local. Então é mais um custo que a gente tem, pessoas também que precisam ser pagas para estarem ali disponíveis, abrindo, fechando. É uma pastoral que não pode viver só com voluntários. Sim. Ela precisa de profissionais. Então, por isso que o nosso custo gira em torno de R$50 mil mês. E a gente tem pessoas que ajudam. Quando está faltando, parece incrível, mas na última hora surge alguém que a gente vai pedir, que nos ajuda, né? E também ajuda com eventos, né? Fazendo esses almoços beneficentes, ação entre amigos, boletos. São várias formas, né, que a pessoa, se quiser, pode ajudar. É uma batalha contínua, e diária. Mas que a gente vai sempre percebendo os frutos, né? E certamente não bate o arrependimento de lutar tanto. Não, e é tão incrível. Eu estou há 37 anos, né, trabalhando nisso. E é muito incrível como Deus está sempre na nossa frente. Bom, se a gente não tivesse esse sentimento de certeza, da esperança de que Deus sempre vai nos acolher e vai resolver as nossas questões, com o nosso trabalho, evidentemente, ajuda-te que eu te ajudarei, né? Mas se a gente não tivesse esse sentimento que a gente tem da certeza do amor de Deus por nós e o amor de Deus por esses meninos, esses homens, essas mulheres que, infelizmente, buscam na droga algo que faltou, que era a espiritualidade. Se nós não tivéssemos a fé e a certeza de Deus na nossa frente, a gente teria desistido há muito tempo, porque também a recuperação é difícil. A pessoa vai, depois recai, depois ela volta, e a família desespera, e a gente tem que ser muito forte para dar esperança à família. Eu lembro de um pai que ele dizia assim: mas Lourdinha, tu acha que tem retorno? Tu acha que vai ter volta? Ele chorava, assim, sabe, no Senhor. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Nós vamos continuar lutando. E essa pessoa que ele temia, que não está bem há 26, 27 anos, né? E estava assim na capa da gaita. Quem olhava para a pessoa realmente dizia: não vai dar. Mas a gente aposta. E o nosso lema é esse: enquanto há vida, há esperança. Muito bem, e olha só o nosso tema, né? Em quem eu tenho colocado a minha esperança. Jefferson, o que a experiência mostra sobre a relação entre a espiritualidade e a reabilitação dos dependentes químicos? Hoje, né, eu venho aqui falando como profissional da área, né, e também, né, creio muito na espiritualidade, e isso só se tornou possível porque um dia eu também fui acolhido, né, nesta casa. E eu vejo que a situação que eu me encontrava, ela era deplorável, né? Eu também fiz o uso de droga, né? Hoje eu sou um dependente químico em recuperação, né? Eu tinha me afastado de Deus, né? Eu estava longe da espiritualidade, né? Eu cresci numa família que acreditava, né, num Deus, que me apresentou um Deus, né? Até certa idade eu fui obediente, mas, né, devido às influências, às amizades,
né, querer ser aceito, pertencer a um grupo, eu fui me afastando daquilo que tinha sido me ensinado, né, e com isso foi acontecendo o afastamento de Deus. E aquele vazio, né, que isso foi causando, foi abrindo a porta para entrar outras coisas, né. E uma delas, infelizmente, foi o álcool e a droga, né. Então eu me perdi, né, eu fiquei por 20 anos fazendo uso, né, de álcool e drogas. Eu já estava desacreditado, na verdade, né. Eu tinha perdido o sentido para minha vida, né. A minha vida tinha se tornado um círculo vicioso, né. Era me manter usando droga, né, fazendo o que fosse preciso. Mas eu já tinha ouvido falar, né, na Pátina ali. Eu conheci ela, na verdade, ainda era lá na rua próxima ao La Salle, né? Cremona. Na rua Cremona, né? Obrigado. Não lembrava o nome da rua. E eu fui em algumas reuniões lá, mas aquilo mexeu comigo, né? Me confrontou. Então eu parei de ir, me afastei para continuar fazendo uso, né? Então, depois de uns anos, assim, a situação foi piorando, né? E eu cheguei num ponto que eu percebi que eu estava indo pro lado da morte, né? E daí, quando isso, né, foi se tornando real, eu vi que eu não queria morrer, que eu queria viver. E aí eu fui em busca, né? Pedi ajuda para minha mãe na época ali. E ela me acompanhou até a sede da Pátina, já ali na Pinheiro Machado, né? Onde eu fui acolhido, né? Foi encaminhado, fiz um tratamento, né? Foi um tratamento completo de 9 meses. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, desde o dia que eu cheguei. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu me senti diferente, né? Existia uma presença diferente lá. E todos que lá estavam, assim, me abraçaram, me acolheram, me desejaram boas-vindas. E aquilo foi bem diferente do que eu estava vivendo, né? Então, algo me tocou a partir dali. E, né, na outra manhã, o meu dia já começou com o Evangelho, né? Uma espiritualidade, uma palavra de conforto. E assim foi indo, né? Então, hoje eu vejo que a espiritualidade, ela é fundamental, né? É ela que preenche o vazio, é ela que supre, né, as necessidades. E é ela que nos dá os prazeres e os confortos que a gente tanto busca externamente, né? Então, vejo que o principal alicerce da recuperação, né, do tratamento, ele está baseado na espiritualidade, né? Muito bem. Lourdinha, o Jefferson traz aqui, né, que quando chegou no dia seguinte, tinha a palavra de Deus, tinha, né, o Evangelho. A Pátina está ligada diretamente Sim. à Igreja Católica. Ela tem um atendimento semanal, com missa semanal, com, né, esse trabalho também vinculado à Paróquia Santos Apóstolos, Isso. né? O que significa, na perspectiva da fé cristã, colocar a esperança em Deus diante dos desafios da vida, especialmente nessa luta contra a dependência química? Realmente, a gente entende, porque até hoje a própria sociologia, a psicologia explica que esse vazio, né, que a pessoa sente e que ela busca preencher com a droga, ele precisa ser preenchido com a espiritualidade, porque a gente é espírito, né? A gente é espírito, a gente é emoção, a gente é físico. E nós trabalhamos em cima de um tripé que é trabalho, oração, né, espiritualidade e trabalho, espiritualidade e disciplina, né? Que na verdade é o que sustenta a vida de qualquer pessoa. As pessoas buscam no trabalho, buscam na profissão, buscam em muitas coisas preencher esse vazio, mas é só Deus que preenche. E eles se dão conta disso à medida que eles estão vivendo. Então, eles são, na verdade, muito receptivos com relação à espiritualidade, a grande maioria. Quem vai decidido realmente, eu preciso parar com isso, logo compreende. Então, o nosso trabalho, desde o despertar deles, sempre de manhã é lido o Evangelho do dia. Porque nós somos uma pastoral da Igreja Católica e a gente fica em comunhão com a Igreja. A Igreja todo dia tem celebração e tem um Evangelho, um salmo e uma leitura própria. Então, é o que a gente procura seguir isso também. E toda a semana nós temos o apoio desde o primeiro momento, né, que a gente criou a página, implantou a página. A gente sempre teve o apoio do Dom Paulo, né, no início lá. E a igreja de São Romédio, que é o Santos Apóstolos, a paróquia, né, grande, que é Santos Apóstolos. Então, o padre Renato, né, o primeiro padre que passou por nós foi o padre Cláudio, que foi nomeado por Dom Paulo. E depois passou, então, a igreja de São Romédio ali, eles nos acompanharam, porque fica próximo, né, a comunidade terapêutica ali, é logo em seguida. Então, o padre Renato ficou muitos anos, né, o padre Camilo,
o padre, agora é o Padre Mateus. Tivemos o Padre Roque O também. Padre Roque também ia às vezes lá, porque toda sexta-feira tem uma celebração de missa. Toda sexta-feira. E no terceiro domingo de cada mês, quando as famílias vão visitar os seus filhos, ou a esposa, enfim, os seus familiares vão até lá para participar de um dia com eles. Ao primeiro momento, na verdade, é uma celebração da Eucaristia, né? Então, no terceiro domingo de cada mês. Essas famílias precisam estar participando de reuniões na página para poder ter a permissão de entrarem lá, né, os familiares. Então, a espiritualidade é uma espiritualidade católica, porque o grupo que fundou, que criou a página, é um grupo da Igreja Católica. Mas, evidentemente, que não todas as pessoas na sua religião são recebidas, são acolhidas. E eles já no momento da internação, do acolhimento que é feito na sede, eles sabem que nós somos da Igreja Católica, uma pastoral, e que o nosso culto, vamos dizer assim, ele é católico. Então, eles não têm assim uma obrigação, por exemplo, tem terço todo dia. Às 6 horas da tarde, todas as comunidades terapêuticas Jesus Senhor aqui do Brasil, nesse momento, elas têm o terço mariano. Então, se a pessoa ela é evangélica, enfim, ela não quer ela não precisa rezar o terço, não vamos obrigar a pessoa a rezar o terço, mas ela vai ter também uma espiritualidade naquele momento, que pode ser do jeito dela, pegar sua Bíblia, entende, fazer algum estudo bíblico, enfim, nesse momento, mas a disciplina é importante porque eles têm que recuperar isso. Então, tu não tem horário para levantar, tu não tem horário para chegar no trabalho, tem horário para estudar, enfim. Então, também, esse horário de espiritualidade. Se a pessoa não quiser participar, ela não é obrigada, mas ela vai fazer uma espiritualidade num outro local, naquele momento, né? Mas é importante, é momento de espiritualidade, vai buscar então a tua, se tu não quer participar. Mas a grande maioria, né, Jefferson, participam e gostam da espiritualidade, né, junto com aquilo que a gente faz. Por mais que no momento, né, de entrada estejam afastados, sejam um pouco resistentes, né, com o passar dos dias ali acabam cedendo e todos um dia já tiveram algum ensinamento, né? Com certeza. E naquele momento a gente mantém, né? Cada um de acordo com a sua busca, mas, né, a maioria eles aderem sim, né, ao terço. A gente diz que lá é um lugar sagrado, né? Porque ele disse, eu entrei e senti algo diferente. Eu já levei muitos colaboradores antes de colaborarem para conhecer o trabalho, né? Porque a pessoa quer conhecer, ainda bem, né? Quer ver o trabalho. É impressionante a mudança das pessoas. Quando elas chegam no local, elas enxergam os meninos, que a gente chama de meninos, né? São os baita homens, por ali, trabalhando, fazendo suas coisas, mexendo na horta, ou estão numa espiritualidade. As pessoas saem de lá dizendo isso. Nossa, aqui é um lugar sagrado. Então, por isso que a gente diz, a pessoa que pisou lá, ela pode voltar, recair, um dia ela volta. Ou ela levou consigo porque Deus toca profundamente nessa pessoa. E ela, de uma forma ou de outra, ela vai acabar voltando. O Jefferson é um exemplo. Ele fez tratamento em 2002, depois voltou em 2013, no fundo do poço, mas voltou e está de pé desde 2013, né? Acontece uma transformação na pessoa, né? Ela converte a sua história, né? A mudança realmente acontece para aquele que se entrega, né? Mas que bonito testemunho. Assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde?
Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. O tema do nosso programa de hoje, em quem tenho colocado a minha esperança? Estamos nesse tema porque estamos celebrando o jubileu de 2025 anos do nascimento de Jesus e que o Papa Francisco, com uma sabedoria imensa, convocou com o tema Peregrinos da Esperança. E na convocação deste jubileu, ele traz a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que vai dizer: a esperança não decepciona, a esperança não engana. E nós estamos falando, temos como convidados aqui nos estúdios da Rádio Miriam a Maria de Lourdes Fontana Grison, né, a Lourdinha, que é fundadora, uma das fundadoras da Pátina, a Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora de Caxias do Sul, e o Jefferson Fraga Eruzog, que é educador social e trabalha como monitor na Pátina também. Jefferson, né, o primeiro bloco começamos com a Lourdinha, agora vamos começar contigo. Como a fé pode ser um pilar na recuperação de uma pessoa que enfrenta a dependência química? Antes nós estávamos falando ali, né, sobre algumas questões, né, do vazio, e a dona Lourdinha trouxe a questão do tripé que a gente usa, né, na fazenda: oração, trabalho e disciplina, né? E eu percebo, né, por experiência própria, durante a minha vida, que por muito tempo eu não tive a espiritualidade, né? Em alguns momentos eu tinha a disciplina e tive o trabalho, mas isso não impediu, né, que no final do dia, após o trabalho, eu fizesse uso de alguma substância, né? Sempre buscava uma recompensa, um algo, né, um prazer externo. E eu percebo que o último lugar que eu chegava era em casa, né? Era em casa. E eu não entendia o porquê disso, né? E com o passar do tempo, eu fui, acho que cada vez me afastando mais, né? Até o dia que eu entrei na comunidade, como eu citei ali antes. E aí eu pude entender, né, o confronto que existia, eu acho que entre o bem e o mal, né? Porque dentro da minha casa tinha pessoas de fé. Então não condizia com aquilo que eu estava vivendo, né? E hoje, trabalhando dentro da comunidade terapêutica, tendo passado lá como um acolhido também, eu vejo o quanto isso, né, tem feito as pessoas retomarem, né, o sentido para a sua vida, né, se sentirem valorizadas, né? Tem a questão de resgatar também a sua importância, né, se sentir útil novamente. Tudo isso acho que é o fruto dessa espiritualidade, né? É vital. Eu diria que é a base para tudo acontecer. Porque se eu tiver disciplina, se eu tiver trabalho, mas não tiver espiritualidade, eu não me mantenho, é temporário, né? E no momento que a espiritualidade entra junto com essa busca, ela dá sentido a todas as outras, né? Ela faz com que isso se mantenha firme, né? E não me deixe seduzir por outras questões, né? A ideia, o pensamento, ele pode até vir, né? Mas a consciência, a lucidez ali, ela toma a razão novamente, né? E agora eu estava lembrando, né, enquanto tu estava falando também, me lembro que também, certamente, muitos devem ter feito sacramentos, ou mesmo o batismo, a Eucaristia, a Crisma, estando acolhidos na fazenda, né? São muitos, na verdade, todos esses anos. A gente tem uma catequese, né, que atualmente hoje é a Ivone Cadori que está dando essa catequese, já passaram outras pessoas. A gente oferece para quem quer, né? Então, a gente já teve batizados, pessoas bem adultas, até o ano passado um senhor bem de idade, assim, batizou. Crismas, primeira Eucaristia, muitas mesmo. Eu mesma fui madrinha de muita gente, sabe? É incrível, porque a gente não força ninguém, a gente vai falando de Deus, vai mostrando também os sacramentos da igreja, o porquê deles, que acompanham uma vida toda, né, os sacramentos. Nós tivemos casamentos dentro da comunidade terapêutica, lá na nossa capela, né, pessoas que casaram, tivemos casamento aqui casamento com filhos já, adultos vivendo há muito tempo juntos, né? Na sede da Pátina, a gente já teve até, inclusive, casamentos. Porque a gente entende
que a espiritualidade é que te fortalece, óbvio, evidente. Em que tu vai ter fé? No mundo? Nas pessoas? Nós somos falhos, né? A gente precisa de Deus. E as pessoas buscam nos lugares errados. Porque Deus é que realmente dá o sentido, como o Jefferson falou, o sentido da vida. É Deus que te dá. Porque as coisas materiais, elas passam, são efêmeras. Você quer muito ter uma profissão, você alcança. Você quer muito ter isso, ter aquilo. Tudo que você quer materialmente falando, passa a alegria. Agora, quando você tem Deus, a alegria está contigo o tempo todo. E todas as coisas fazem muito mais sentido e quando você está com Deus. Então, a gente procura transmitir, passar isso para eles, porque eles também veem que quem está de pé, que a gente chama assim, né? Quem está bem, está de pé, é porque mantém uma espiritualidade, tem disciplina na espiritualidade. Nós temos pessoas recuperadas há 28, 30 anos, 25, 15 anos. E, então, essas pessoas são modelos, são exemplo para quem está lá chegando. E eles todos testemunham isso. Eu só estou de pé porque eu abri meu coração para Deus. Né? É por isso que eu estou de pé. E eu costumo dizer muito para os pais: pais de joelhos, filhos de pé. A oração é fundamental para os pais. Eles podem olhar assim, a situação é a pior que existe. Mas não se desespere, porque se você estiver de joelhos, essa situação aí, ela vai mudar, ela vai se converter, vai fazer uma conversão. Nesse ponto que eu quero entrar agora, né? Recordando um pouco de Santo Agostinho e Santa Mônica, né? Santa Mônica, que rezou tanto pela conversão do filho. Muitas famílias, elas perdem a esperança ao ver um ente querido dependente químico. Como elas podem encontrar forças na fé e na comunidade para não desistir? Eu penso que muitas vezes os pais, a família não se dá conta que ela precisa sair da codependência. Porque enquanto o filho, o marido, enfim, ou a esposa estão usando drogas, a família fica num círculo vicioso e se torna codependente. Então, o que a Pátina tenta mostrar nesses grupos de apoio? Se o teu filho não quer vir, o teu esposo não quer vir, participe você desse grupo. Então, no grupo de apoio, que a gente tem toda terça de noite, toda quinta de noite e quinta à tarde, são em 3 momentos, ali nesse grupo você vai aprender como lidar com essa situação, o que a ciência mostra, mas o que a fé mostra. Então, são 2 pontos que a gente trabalha assim igualmente, porque a ciência e a fé precisam andar juntas. Einstein já dizia, né, que a ciência sem a fé, ela é paralítica. A fé sem a ciência, ela é... Não me lembro qual é o outro termo, mas enfim, uma depende da outra. Mas Einstein dizia isso para nós. E nós nos fundamentamos muito nesse trabalho. Nós somos uma pastoral que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. O bom pastor é o nosso lema. Ele quer que você tenha vida em abundância. Então, se o teu filho está usando drogas, se o teu marido está usando drogas e ele não quer vir para o tratamento, venha você para o tratamento e aprenda como lidar com essa situação e não se afunde junto. Porque esse é o objetivo. A família precisa entender. Tem uma parte que é minha, que eu tenho que fazer, que vai ser a ciência e a fé unidas, caminhando, crescendo em você o conhecimento científico, entender por que alguém usa droga, quais são os efeitos da droga, por que acontece isso, por que ele não consegue parar. Então, a ciência te explica. Toda dependência física, mas tem uma dependência que é espiritual, que é a falta de Deus, que é a falta da espiritualidade. Então, a família vem e a gente vai ajudar ela a encontrar na palavra de Deus. Veja bem, os 12 passos de AA, que nós utilizamos também, eles são um método. Tem os 12 princípios de amor exigente, 12 passos de AA. É um método que a pessoa vai buscar como viver essa situação, tanto para pais, né, como para o dependente químico. Todo ele é fundamentado no Evangelho. Dizem, né, que o Bob e Bill, que foram Bill e Bob que escreveram, tinham um sacerdote junto com eles. E o sacerdote não quis colocar o nome dele para que não tivesse uma barreira. Padre, católico, isso aí não presta. Isso é de igreja. Isso é de igreja. Para não nominar especificamente uma religião, né? Quem conhece um pouco do Evangelho vai pegar desde o 1º até o 12º e vai identificar ali o ensinamento de Jesus. O Evangelho está ali dentro, né? Então, e a gente procura abrir isso lá na página para que as pessoas possam compreender e enxergar a palavra de Deus, que é vida,
para qualquer um que está dentro dessa metodologia. E os 12 princípios do amor exigente seguem na mesma linha, né? Que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é vida, é tudo. Está ali tudo que a gente precisa para viver, sabe? Ele não pertence a uma religião. Eu resumiria talvez em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nós temos esse lema. Nós temos lá na nossa capela Nossa Senhora Boa Pastora, com a ovelhinha no colo. Porque a gente entende, pastoral é isso. E Jesus nos comparou a ovelhinhas que precisavam de um pastor. E ele é o pastor que deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos, mas para que a gente tivesse vida em abundância já aqui. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, nós temos vida em abundância. Tu está enfrentando dificuldade, mas se tu está com Jesus no coração, tu enfrenta aquilo, tu não desiste, tu não desanima. A droga, ela é um efeito do mal, não é de Deus. E Deus está aí exatamente para te ajudar a sair dela e a enfrentar ela, né, de cabeça erguida. Não tenha vergonha porque teu filho, teu marido usa drogas. Procure ajuda, não fique sozinho. Sabe, não fica sozinha, a família não fica sozinhos, procurem ajuda. A gente está lá para ajudar e tem um caminho, tem uma saída, existe sim uma saída. Pais de joelhos, filhos de pé. Eu trago aqui, antes de fazer a pergunta para o Jefferson, o que o Papa escreve no início da bula de convocação do jubileu, né? Então ele vai falar que a esperança não engana. Todos esperam. No coração de cada pessoa está a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Porém, esta imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro como se nada lhes pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu, esse ano santo, seja para todos ocasião para reanimar a esperança. A palavra de Deus nos ajuda a encontrar razões para isso. Deixemos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma, lá na carta de Romanos 5:5, onde ele escreve que a esperança não engana. E depois, na sequência, ele vai colocar isso, também trazendo Romanos capítulo 5. Uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, na fé, a esta graça, na qual nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É algo que é tão bonito de a gente refletir. E aí a pergunta para o Jefferson: como é possível resgatar a autoestima e o sentido da vida de alguém que está na escuridão da dependência? Uma boa pergunta, né? Eu não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas eu acho que é importante eu falar um pouquinho sobre a sociedade, né? Para chegar nesse ponto. Porque a gente conversa muito com todos lá e a gente percebe que desde pequeno, né, a sociedade ela coloca rótulos, né? Ela coloca estimativas, como a pessoa deve ser, como ela deve agir, o que ela deve ter para ter a felicidade, né? E muitas... Em qual grupo ela deve estar? Em qual grupo ela deve estar, de que forma ela deve ser, como deve ser o corpo, como ela deve se vestir, né? Então a gente vê que assim, já existe uma concorrência, né? Uma rivalidade se criando desde a primeira infância. E isto não acolhe, isso divide, isso separa, né? E a gente percebe que isso vai causando muita frustração, né? Vai causando a rejeição. Hoje, né, a gente chama de bullying, né? Que eram feitos piadas, colocados apelidos, coisa de mau gosto. E às vezes, né, o mundo da droga, ele abre uma porta que ali a sociedade não abria, né? No mundo da droga todo mundo é aceito, né? Todo mundo é bem-vindo, basta ter dinheiro para usar. Né? Então, naquele momento ali, tu esquece de tudo, né? Tu te alivia, tu te anestesia, busca uma fuga momentânea para resolver os seus problemas, né? Porque muitas vezes isso acontece dentro de casa, né? Um pai, uma mãe, às vezes, ofende o seu filho, né? De certa forma, sem querer, porque ele está gordinho,
por ele ser mais acomodado, em vez de acolher, de orientar, de estimular, né? Muitas vezes acontece essa contradição. Então, né, às vezes dentro do lar a gente tem obstáculos, né? Tem barreiras. Então, lá fora é mostrado outro mundo, que fala sobre sexo, fala sobre droga, fala sobre coisas que não se pode falar dentro de casa pelo tabu, né? Então, agora depois de adultos, né, muitos são acolhidos dentro da comunidade terapêutica e é mostrado um outro Deus, um outro mundo, né, uma inclusão, né, acontece novamente. E é trabalhada essa autoestima, o valor individual, a importância que cada pessoa tem, né? O quanto ela pode ser útil para si mesma ou para a sociedade, né? E às vezes a gente consegue, né, atingir esse objetivo, né, conforme ela está aberta a isso. E a espiritualidade, ela acaba sendo sedutora, né, dentro da comunidade terapêutica, principalmente eu falo, porque, né, hoje é lá que eu mais convivo e eu vejo o quanto as pessoas elas se sentem atraídas, né, pelo louvor, pelo evangelho, né? A dona Lourdinha falava do terço. No começo, por não conhecer a pessoa, ela às vezes é um pouco resistente, mas quando ela começa a entender o sentido daquilo, né, a intenção que aquilo tem e a graça que aquilo atinge na sua vida, né, ela vai começando a querer mais e mais, e ela vai se sentindo, né, numa nova vida com prazer, sem precisar, porque lá, né, sem precisar de substância, sem precisar de material, né, Felipe? Porque dentro da comunidade o tratamento ele é igual para todos, independente de classe, né, independente de raça, independente de situação econômica, todos têm o mesmo direito, a mesma condição, mas também os mesmos deveres, né? Se tem atendimento psicológico, todos têm. Se tem um alimento, é para todos. Tem uma reunião, tem algo que vai ser proporcionado, todos têm pelo mesmo tempo o mesmo direito, né? Então, começa a acontecer ali a inclusão novamente, né? Então, acho que nesse momento a espiritualidade, ela é fundamental, né, para a autoestima, para o amor próprio, e eles mesmos começam depois, né, transmitir essa mensagem, né, como a gente tem nos próprios passos ali que a dona Lourdinha citou, né? Todos os passos são fundamentados no evangelho, né? Chega um momento que esta pessoa, ela se sente novamente viva e ela quer demonstrar isso, porque a espiritualidade, ela causa um bem-estar, uma sensação tão boa interna, que droga nenhuma causou nunca. No maior dia de uso, com a maior quantidade, ou independente da substância, né? Que a gente causa um prazer, mas este evangelho, esta espiritualidade, ela dá um prazer tão maior e tão melhor, assim, por ser natural, ser uma coisa, né, estimulada de dentro para fora, que ela quer passar, ela quer falar sobre isso. Porque ela quer que os outros também sintam, né? Até a gente diz que quando eles chegam neste ponto, é difícil recair. Quando ele sai do umbigo dele, ele já quer mostrar para o outro que é possível, então ele começa a se doar, né? Porque o dependente químico, no primeiro momento, até por uma autoestima muito baixa, ele é um coitadinho, ele tem autopiedade, ele está sempre, vítima, né? Ele é a vítima do mundo. E quando ele consegue desabrochar para a vida de uma forma de entender que ele é único, insubstituível... E tem que ser protagonista da sua história. Exatamente. E que Deus é amor e que o aceita como ele é, independente do passado que ele teve, que Deus nunca olha para trás, ele olha para o presente e o aceita como é, porque esse é o grande trabalho nosso lá dentro, quando tu fala em autoestima, é mostrar para ele que ele pode não ter tido amor dos pais, na escola, dos professores, mas sempre existiu e existe alguém que o ama incondicionalmente, que é Deus. Então, quando ele desabrocha, quando ele aceita esse amor incondicional, esse Deus que me ama apesar das minhas mazelas, então, aí ele começa a querer mostrar para os outros esse mesmo caminho que ele encontrou. Então, a comunidade terapêutica, ela tem um grande objetivo, eu digo sempre isso lá. Se ele sair daqui só com o objetivo de não usar mais droga, mas que ele não teve uma experiência pessoal do amor de Deus, não foi completo o nosso trabalho. Não foi completo. Mesmo que ele saia, recaia, depois ele vai voltar, porque ele experimentou esse amor. Esse amor que é incondicional. Ele ama a todos igualmente, independente de condição. Nós amamos se, bom, eu vou fazer isso se tu fizer aquilo. Nós sempre temos um se ou um mas. Uma condição. É, né? Uma condição. Deus não. E é isso o nosso objetivo. Eles têm que descobrir este amor que é incondicional, que os aceita independente das suas qualidades ou defeitos. Perfeito. A gente vai concluindo agora o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, e eu só quero recordar uma
uma frase, o que o Jefferson trouxe antes, né, de que a fé nos seduz, né? Recordando aquilo que está em Jeremias capítulo 20, versículo 7, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, foste mais forte, tiveste poder, desfaleci sem forças para lutar. Então, eu acho que é uma palavra tão bonita, né? Deus nos seduz, o amor dele nos seduz. Sim. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós estamos falando sobre o Jubileu da Esperança, né? O tema de hoje, em quem tenho colocado a minha esperança? E nós temos como convidados, então, a Maria de Lourdes Fontana Grison, a Lurdinha, que é uma das fundadoras da Pátina, que trabalha na recuperação dos dependentes químicos, uma pastoral ligada à Igreja Católica, e o Jefferson Fraga Eruzog, que é educador social e trabalha há 12 anos, então há quase 12 anos, como monitor e conselheiro terapêutico, também atua lá na Pátina, em Caxias do Sul. Lurdinha, como a Pátina trabalha para oferecer apoio contínuo aos que desejam se recuperar? Por exemplo, fez o tratamento direto na fazenda ao longo dos 9 meses. Ela tem algum acompanhamento? Como é que ela pode fazer este processo para ela se sentir sempre perto deste guarda-chuva? Na verdade, nós trabalhamos os 9 meses com eles dentro da comunidade terapêutica, mostrando para eles que é só um início, que eles precisam dar continuidade. Então, existem muitos grupos, existem grupos de apoio. A gente tenta inseri-los na comunidade religiosa deles, se eles são católicos, mostrando os grupos de oração, mostrando onde eles podem estar vinculados. E outras igrejas também. A gente sempre procura orientar e mostrar para eles que eles precisam dar continuidade. Isso nem sempre acontece, porque depende da vontade da pessoa, né? Dela realmente entender de que ela precisa estar sempre ligada, né, no programa para se manter de pé. Veja que o Jefferson, quando se apresentou, ele disse: eu sou um dependente em recuperação. Ele está há 12 anos sem usar absolutamente nada de substância. Mas ele continua dizendo isso, porque se ele afrouxar um pouquinho, se permitir tomar um gole, por exemplo, aí
se vai o boi com a corda, Volta como se tudo diz. novamente, Volta né? tudo novamente. Então, por isso a importância, a gente costuma dizer que é o remédio semanal que eles precisam ter, que é buscar a espiritualidade na sua igreja, na sua comunidade e buscar um grupo de apoio. São muitos grupos de apoio que tem na cidade de Caxias. A Pátina, como eu disse anteriormente, ela oferece nas terças à noite e quintas à noite esse grupo. Também, eles mesmos, eles têm um grupo que é Pátina em Louvor, né, que é um grupo assim, que é constituído por quem quiser participar. Eles se reúnem nas quartas-feiras de noite para fazer um louvor, uma espiritualidade, com cantos, enfim, qualquer um pode participar. É dado a oportunidade, é mostrado para eles, mas depende muito da vontade de cada um de participar. O que a gente observa? Quem é que fica de pé? Quem é que fica de pé? São os que estão nos grupos. A gente, se você for num grupo de AA, por exemplo, você vai ver lá pessoas de 20 anos, 30 anos, 15 anos que não usam mais álcool, mas eles estão no grupo há 20 anos, 15 anos, 30 anos. Eles precisam entender isto, que precisa se manter vinculado. Não precisa necessariamente ser com a Pátina, porque a Cruz Vermelha também oferece, o Centro Vida também oferece, tem outros grupos de apoio, mas precisa estar num grupo de apoio da dependência química e precisam estar num grupo de apoio de espiritualidade. Tem que estar vinculados à sua comunidade, né? Achei bem importante. Com certeza. Jefferson, o que significa na prática ter uma nova oportunidade de vida depois de vencer a dependência? Tirar os rótulos. Exato. É uma graça, né? É um recomeço, assim. É muito gratificante, né? A pessoa, depois de estar desacreditada, né? De ter perdido todo o sentido da sua vida, de se sentir, às vezes, né? Inútil, ou não se sentir mais pertencente a nada, né? Não ter mais prazer em nada que fazia, né? Retomar isso, né? E retornar uma vida com qualidade, né? O importante é isso, né? Porque retorna uma vida com qualidade, né? A dona Lourdinha, ela foi muito assertiva, né, em tudo que ela falou ali. E a questão, assim, ó, de a gente ter essas portas abertas, isso nos mantém mais esperançoso ainda, né? Porque se fosse somente o tratamento, sai pra rua e vai caminhar sozinho, talvez nós não tivéssemos um número tão grande de pessoas em recuperação hoje, né? Então a gente vê a importância de tudo isso, né? Todo esse conjunto. Porque a gente, primeiramente, ela nos acolhe na sede, ela nos avalia se a gente precisa de um tratamento, né, dentro de uma comunidade ou se a gente pode fazer um acompanhamento ali mesmo. E após terminar este tratamento, a gente tem esta porta aberta para continuar essa manutenção, né, que é fundamental. Então, ali a gente consegue dar, né, esta continuidade entre os nossos. Porque tem questões, assim, do dependente químico que fica muito difícil de tu trabalhar com uma pessoa, às vezes com um familiar principalmente, que são pessoas que a gente vai conviver diretamente, sobre uma abstinência, sobre um pensamento ruim, sobre uma vontade, né? Porque ninguém está livre, a memória ela vai continuar existindo, né? Então, as lembranças, em algum momento vai associar alguma imagem ou um cheiro, né? Ou vai ver alguém usando e talvez por um segundo passe na cabeça. Ah, mas eu poderia usar. Bah, me deu vontade de usar, mas e para quem que eu vou falar isso? Com quem que eu vou dividir esse meu sentimento, esse meu pensamento, ou até desejo, né, que possa vir. Então, e vem, né? No meio dos meus eu vou me sentir confortável para falar sobre isso. E eu vou ter um retorno à altura. Sem julgamento. Porque são pessoas que já passaram pela mesma situação, né, e hoje estão sabendo lidar com isso. E como tu disseste, né, Felipe, não vai ter o julgamento e nem a condenação. Porque eles sabem que se eu estou falando é porque eu não quero concretizar. Então, eles vão me dar argumentos, ferramentas, estratégias, né, para com que eu possa manter isso, né, firme, isso dentro né, dos esse grupos, propósito, né? dentro dos grupos. Mas né? Aí vem a questão da sociedade, que, como um todo, no mundo do trabalho, por exemplo, tu pergunta, né, a dificuldade. É difícil. Porque ainda existe muito preconceito com relação a isso, né? E as pessoas não sabem se vão ser totalmente assim abertas e sinceras de dizer, se eu falar que eu sou um dependente de recuperação, eu vou conquistar esse trabalho, né? O que vão pensar? Ainda existe muito preconceito com relação a isso. Então, nós como partner, a gente enfrenta essa dificuldade, né? A colocação. Outro dia um amigo meu dizia, um sobrinho dele está em tratamento, né? Ele me disse, ele sai de lá, não tem trabalho e vai recair de novo. Né? Então,
a sociedade precisa se abrir mais para isso e entender a pessoa, porque, como o Jefferson diz, a vontade, a lembrança, a memória, você tem, porque você usou droga, tem que entender isso. Você usou droga e permaneceu porque teve prazer. Se ela não tivesse te dado um momento bom, um sentimento bom naquele momento ali, você não voltaria a usar. Mas você volta a usar, só que ela é ilusória, porque ela dá prazer, ela dá alegria, ela dá fortaleza, que a pessoa quer se sentir seguro, quer se sentir bem para enfrentar situações, por um tempo. Depois ela deprime completamente a pessoa, mas vai um bom tempo até que ele se dê conta, eu estou dependente disso, isso não está me fazendo bem. Porque no começo é tudo maravilhoso, a gente costuma dizer que está em namoro, né, com a droga. E aí nem aceita... O início é prazeroso, né? É prazeroso. O sofrimento então, e a dor vem depois. É isso que as pessoas precisam compreender, de que a memória está ali. Não, mas eu parei uma vez, eu também posso parar uma segunda vez, se eu já conseguir. Então, é um risco que a pessoa está correndo e precisa de pessoas positivas ao seu redor, pessoas que apostem nele, porque a autoestima que tu falava antes. Eu volto para minha casa, mas aí os meus pais não se trabalharam, né? Ou a minha esposa ou o meu marido não se trabalhou nessa questão, e aí qualquer coisa que a pessoa diga, mas tu não vai usar droga de novo, mas tu não vai voltar lá, tu não vai fazer isso. Então, se as famílias entendessem melhor o que a substância química faz no sujeito, ela ajudaria melhor. Então, essa é uma grande dificuldade. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, Lurdinha, eu preciso ir para a fazenda, fazer um estágio, ficar mais um tempo, porque se eu ficar em casa eu vou usar droga. Entende? Porque a família não se trabalhou o suficiente. E às vezes a família também é uma facilitadora também. Exatamente, né? Porque oportunizam festas, oportunizam churrasco, momentos com bebida, entende? Não cobram a disciplina, né, que foi restabelecida. Também. Eles voltam para a reinserção social no 6º mês, né? Eles ficam uma semana em casa para depois voltar para a fazenda, começa a reinserção. Aí a gente prepara a família, ele tem que levantar cedo, ele tem que participar, ajudar. Ele vai continuar dentro ali na família. Saudável, né? Eles fazem corpo mole, às vezes acham que é férias. Não cobram, às vezes acham que é férias. Às vezes dão dinheiro, vai pagar uma conta. Ele não está ainda em condições de ter dinheiro na mão. E acaba recaindo. Exato. Muitas vezes acontece isso, entende? Porque existem as etapas, né? A pessoa tem que estar preparada para conviver, né? Então, essa reinserção é para devolver isso aos poucos, né? Claro. Para ela também trazer um retorno para nós lá de como ela se sentiu sobre as dificuldades que ela enfrentou, porque quem vai estar diferente é quem está em tratamento, quem está mudando. Às vezes, dentro do lar, ou no bairro, ou na sociedade, as coisas vão estar igual, né? Sim. Então, como ela lidou com aquilo, né? Como que foi para ela? Quais as dificuldades? O que ela conseguiu superar, né? Todo esse retorno é importante para que a gente trabalhe essas questões novamente para se fortalecer, né? Mas aí vem a questão da família, né? Porque se a família está participando efetivamente de um grupo que a gente oferece, onde a gente trabalha o amor exigente, que o amor... né? Ele vem na mesma linha do exigente da disciplina e a gente sabe que muitas pessoas acabam usando drogas exatamente pela falta do limite que tiveram, né? Não foi cobrado, não foi exigido. Sabe, o laissez-faire é pior do que o autoritarismo. É melhor ser autoritário do que laissez-faire, deixa fazer o que quiser. E hoje a gente vê muito isso. Hoje, o que eu digo, é muitos anos em que as famílias deixa fazer, o sim é mais fácil do que o não, né? O não tu tem que ficar ali em cima. Então, a família aprendendo tudo isso, aprendendo sobre os princípios, que são 12 princípios básicos para você ajudar o dependente, se ela está bem e ela acompanhou, ele vem para casa e eles vão aplicar o amor exigente. Ele vai continuar, tu entende? Sim. Eu tive uma vez um menino, ele era adolescente até, o meu pai estava me levando de volta para a comunidade terapêutica e ele parou num lugar e me disse, vamos tomar uma cerveja. Porque ainda existe uma cultura, o meu filho não vai beber cerveja, um homem, sabe? Parece que prova se beber alguma coisa. Então ainda existe essa cultura para muitas pessoas, sabe? Que a bebida faz dele um sujeito melhor, um sujeito mais, sei lá, protagonista, nem entendo muito isso, né? Que precisa beber. E veja bem, o jovem me disse, meu pai parou. E eu disse, não, eu não quero beber. E essa é uma questão, né? Desculpa interromper, mas essa é uma questão bem delicada que a gente enfrenta no dia de hoje, né? Pela questão cultural, né? Até pela região aqui do vinho, né? Da questão de fazer bem, né? E as pessoas têm isso dentro de casa.
E muitas vezes não se sabe quem é um dependente químico, né? Se a pessoa, né, tem a predisposição ou não, mas a gente vê que na primeira infância, às vezes, ele pode tomar um golinho, ou bota um pouquinho de açúcar como se fosse fazer um suco ali, né? E aquilo ali, às vezes, já está estimulando ao uso, né? Bico na caipirinha. Com o passar do tempo, para dar um soninho, alguma coisa. E eu me lembro, né, agora, voltando na história, que quando eu era pequeno, né, a espuminha da cerveja podia, né? Não, ele é um homem, pode dar só a espuminha e tal. Só que ali já estava acendendo algo que eu tinha adormecido pelas minhas raízes culturais. Porque o meu pai, ele não bebia, mas os meus avós eram alcoólatras, né? E muitos tios. Então, eu também tinha essa tendência, né? E mais ali na frente deu o estouro. A gente sabe que a genética e a hereditariedade é muito importante, né? 10% das pessoas, Sim. né? Então, por isso tem que ter todo esse cuidado na hora certa, no momento certo. Nós não somos contra a bebida, entende? Não vamos pensar que a gente é contra a bebida. A gente tem que ter o cuidado, algumas pessoas podem, outras não podem. Se a gente pensar assim, que as pessoas que experimentam cocaína, 50% fica dependente. 50% não fica dependente. Quem fez uso de substância como a maconha, é um número menor que vai ficar dependente. Por isso tem que ter esse cuidado, porque ninguém sabe. Eu costumo dizer que é uma fronteira invisível. Ou tornar-se dependente. Não saber quem vai dar continuidade, quem vai só experimentar. Exatamente. Eu tive um irmão, porque o meu avô, pai do meu pai, foi alcoolista. Colônia, faz vinho, bebia, tal. Meu pai tinha um sentimento muito grande por causa disso, né? E eu tive um irmão, foi muito interessante, que ele se deu conta que quando chegava às 6 horas da tarde, 6 horas, 7 horas, ele começou a ficar ansioso para tomar o aperitivo e comer umas coisinhas. E quando ele se deu conta que deixava ele ansioso, que ele ficava olhando no relógio para chegar a hora, porque ele tinha comércio, né? Então, e aí ele disse, não, vou parar com isso. Entende? Então, ele teve essa consciência, mas quantos que têm consciência disso, né? É uma minoria. Então, por isso, o cuidado com a criança, com o adolescente, não precisa incentivar a beber. Bem pelo contrário, enquanto você está em formação, não é possível e não vamos permitir que beba, né? Porque a bebida é uma porta aberta para outras drogas, com certeza, né? E para concluirmos o nosso programa, Lurdinha, como cada um de nós, seja como sociedade, seja como igreja, pode ser instrumento de esperança na vida de quem enfrenta a dependência química? Na acolhida, no cuidado? No cuidado, na acolhida, sem preconceito. A dependência química, ela pode afetar, como o Jefferson já falou, qualquer classe social, cultural, econômica. Ela está aí, ela está posta. Então, a gente precisa ter esse cuidado, receber as pessoas com carinho, né, sem julgamento, conversar e mostrar sempre que é possível. Eu sempre vou dizer essa frase: pais de joelhos, filhos de pé. A espiritualidade é que realmente nos dá a certeza de que esta pessoa é possível sair daquele estado em que ela está, por pior que ela esteja, é possível sair. Se você apostar, acreditar nele e ter fé. A fé é fundamental. No sentido da recuperação da dependência química, de qualquer outra situação, mas da dependência química que é tão sofrido, a fé, ela é fundamental. Sempre é possível. Filhos, pais de joelhos, filhos de pé. Enquanto há vida, há esperança. Sempre é possível. Muito bem. Eu agradeço, Lurdinha, Jefferson, pela presença, por terem estado aqui nos nossos estúdios da Rádio Miriam, por podermos conversar abertamente sobre esse tema, que às vezes é algo que a gente tem medo, não sabe como abordar, não sabe como lidar com o tema da dependência química. Então, bom saber e claro, sempre levar para as pessoas de que temos uma pastoral da Igreja Católica que cuida dos dependentes químicos. Então, podem procurar também nas redes sociais a página, busquem ajuda, né, como a Lurdinha falou várias vezes durante o programa. Jefferson, obrigado pelo teu testemunho de vida. Muito obrigado aí pela oportunidade. Né? Que Deus possa sempre dar esta força para continuar esta obra de cuidado com quem precisa. E nós desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança,
como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens. A vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.